Hebreus capítulo 11, versículo 28. Os irmãos sabem que esse texto de Hebreus é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e esse texto fala, em primeiro lugar, sobre a natureza da fé. Se você olhar no versículo 1 e 2, ele fala que a fé é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. A fé é algo que você espera que aconteça. E depois ele termina esse bloco dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E depois ele narra uma série de personagens bíblicos que colocaram essa fé, essa confiança na promessa de Deus em prática. E ele começa a discorrer então lá no início do capítulo 11, a partir do versículo 4, ele começa então a falar sobre esses personagens. E o interessante é que, se você contar quantas vezes aparece a palavra pela fé, você vai até perder a contagem, porque ela aparece mais de 19 vezes. Em todos os versículos começa pela fé. E ele então termina no verso 28, não termina, mas cita no verso 28, algo com respeito à Páscoa, falando logicamente sobre Moisés. Ele diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O interessante, irmãos, que esse texto evoca a gênese e a instituição da Páscoa. A Páscoa, para início de conversa, não é algo do Novo Testamento. A Páscoa tem a sua gênese e a sua instituição no Velho Testamento. O contexto da Páscoa, os irmãos sabem muito bem. O contexto da Páscoa é o contexto das 10 pragas, onde Deus exerceu o juízo dele na terra do Egito, através do poder de Deus, usando a vida de Moisés, né? Eu falei aqui domingo passado, que para que o vaso, né, mostre o tesouro e o poder de Deus, ele tem que ser quebrado. Quem se lembra desse sermão? E Moisés foi quebrado, para que o poder de Deus se manifestasse. E o poder de Deus se manifestou. Moisés foi o grande agente de Deus, com as 10 pragas, para de repente exercer o juízo sobre a terra do Egito. E cada praga exerceu juízo sobre um tipo de Deus que o Egito tinha. E a terra do Egito, irmãos, ficou desolada, até que a última e grande praga assolou não apenas a terra e os animais, mas assolou o primogênito de cada ser vivo. E o interessante é que na 10ª praga, Moisés, ele institui essa praga em Êxodo capítulo 12. Nós não vamos lá porque você pode ler na sua casa, mas a última praga era a praga sobre os primogênitos, não apenas dos homens, mas até dos animais. Deus disse que iria destruir, matar todo primogênito na terra do Egito. O anjo da morte, aqui chamado no verso 28 do exterminador, o anjo da morte passaria sobre a terra do Egito, e cada casa que tivesse um primogênito, seja ele homem ou animal, morreria. Mas o povo de Deus seria preservado se eles realizassem um ritual. Moisés disse que eles deveriam escolher dentre o seu rebanho um cordeiro de 1 ano no 10º dia do primeiro mês do ano. Eles escolheriam esse cordeiro, e esse cordeiro deveria ter algumas características. Primeiro, esse cordeiro deveria ter, como eu disse, 1 ano. Deveria ser um cordeiro novo. Segundo, esse cordeiro deveria ser sem defeito. Ele não poderia ter nenhum tipo de defeito na pele, nos ossos. Tinha que ser um cordeiro perfeito e sem defeito. Terceiro, esse cordeiro deveria ser separado, cada cordeiro por família. E aí você vê que a instituição da Páscoa visa muito a questão da família, né? A família reunida para instituir e celebrar esse rito. Mas tem uma outra coisa. O texto lá disse que se a casa fosse pequena, aí está a beleza de tudo, né? Se a casa fosse pequena e não desse para comer o cordeiro todo, você deveria convidar uma família, amiga, vizinha,
para comer o cordeiro com você. E esse cordeiro deveria ser assado no fogo. Em outras palavras, não podia ser cozido, não podia ser frito, não podia ser de forma nenhuma apto, para se comer se não fosse assado no fogo. Se fosse nos nossos dias, eu acho que Deus diria para Moisés: faça um churrasco do cordeiro. E há também outro detalhe lá: esse cordeiro não podia ser dividido. Olha que coisa, você teria que colocar o cordeiro para assar com todas as suas partes. Imagine só, hoje ninguém faz isso, cabeça, patas, ele não poderia ser dividido, teria que assar todo o cordeiro. Quarta coisa, o texto diz que esse cordeiro não poderia deixá-lo para outro dia, tinha que comer tudo. E se porventura as famílias não dessem conta de comerem, essa sobra deveria ser depois da refeição queimada e não deixasse nada para o outro dia. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, a questão de uma família pequena e o cordeiro ser muito para uma família pequena. Isso me chama a atenção para a comunhão. Isso me chama a atenção para como já lá nos primórdios Deus se preocupava em abrir as casas e chamar as pessoas para cear umas com as outras. Interessante que Jesus fez isso, Jesus nos conclama a sentarmos na mesma mesa, a partilharmos do mesmo pão. O interessante é que o cordeiro, a segunda coisa que me chama muita atenção, é que hoje quando você vai fazer um churrasco, você tira a pele, enfim, você corta, ainda mais churrasco de carneiro, Você tira aquelas melhores partes e assa, mas lá não. Lá você tinha que assar o cordeiro inteiro e não poderia seccionar o cordeiro. Ele teria que ser assado inteirinho. Depois sim, de assado, você comeria as partes que caberiam melhor, mas ele não poderia ser partido. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você algumas coisas. E o texto diz que lá Moisés instituiu essa ordenança, essa festa, esse ritual para celebrar o livramento que Deus daria de morte para o seu próprio povo. O texto diz que quando as pessoas fossem matar o cordeiro, a única coisa que poderia retirar dele era o sangue. Eles retirariam o sangue, eles molhariam no sangue um mole de risopo, que é uma planta onde faz tipo uma brocha, e eles passariam essa brocha no sangue, e eles então marcariam as ombreiras e as portas das casas de todos os israelitas. E aí Moisés diz: olha, a casa que não estiver a marca do sangue, o anjo da morte ceifará a vida do primogênito. E o texto diz, irmãos, que eles obedeceram. Prontamente eles obedeceram. E eles fizeram como Moisés lhe ordenara. O texto diz lá em Êxodo que à noite veio terror sobre toda a terra do Egito. E todos ficaram tomados de um grande temor, porque o anjo da morte passou sobre toda a terra do Egito. E o texto diz que nessa noite foi uma noite de dor, de pranto e de lamento em toda a terra do Egito, porque não existiu no Egito nenhuma casa que não tivesse o seu morto. Você imagina, irmãos, que tragédia, tanto de homens quanto de animais. Mas o texto diz que nas casas dos israelitas não houve nenhuma morte. Por quê? Porque o anjo, quando passava, o sinal do sangue era um sinal que aquela casa pertencia ao povo de Deus, e essa casa não haveria a morte. O texto diz que depois que acontece essa trágica intervenção de Deus, a Bíblia diz que Faraó acorda de madrugada e quando ele vê o seu filho primogênito morto, ele então vai desesperado nos líderes de Israel e falam o seguinte: olha, por favor, partam agora dessa terra. Não fiquem mais aqui nem um dia e orem também por mim. O texto diz, irmãos, que os israelitas saíram da terra de Israel e despojaram os egípcios. E o interessante é que
Deus dá instruções a Moisés como o povo deveria se preparar para partir. Eles deveriam comer o cordeiro com ervas amargas. Isso é bonito, porque as ervas amargas eram um símbolo da escravidão do Egito. Eles tinham amargado 400 anos de escravidão. Segundo, eles tinham que comer o cordeiro com pão sem fermento. Inclusive, depois que eles comessem o cordeiro, existia uma festa que seguiria a Páscoa, que era chamada de Festa dos Pães Asmos, onde o povo de Israel não poderia comer fermento por 7 dias. Porque o fermento ali, vocês vão ver daqui a pouco, é um símbolo, até no Novo Testamento, do quê? Do pecado. E eles então deveriam comer esse cordeiro assado no fogo, com pão sem fermento, simbolizando essa ausência do pecado, com ervas amargas, para que eles se lembrassem da terra do Egito. Mas ali também há algo muito interessante: como eles deveriam comer. O texto diz que eles deveriam comer com sandálias nos pés, com cajado na mão e com os lombos cingidos. Olha que coisa interessante. Eles deveriam comer com sandálias nos pés para mostrar que eles estavam prontos a sair a qualquer hora. O cajado na mão simbolizava também isso, a prontidão e a expectativa de que a hora que Deus desse o sinal, eles já estariam prontos. E lombos cingidos, os irmãos conhecem a expressão, é porque naquela época as pessoas usavam túnicas, e para elas andarem de forma rápida, elas levantavam as túnicas e amarravam no cinto, para que as pernas ficassem desvencilhadas. Então, lombo cingido significa com a túnica levantada. E a palavra de ordem era essa: vocês vão comer a Páscoa de prontidão, porque o Senhor vai tirar vocês da terra do Egito. E assim aconteceu. A Bíblia diz que houve pranto em toda a terra do Egito. E o povo de Deus saiu com as suas hostes, sendo conduzidos por Moisés, e eles despojaram os egípcios, e o grande milagre aconteceu. E esse evento, exatamente esse evento, ficou prefigurado hoje com o nome de Páscoa. Pastor, de onde vem essa palavra? A palavra Páscoa, os irmãos sabem o que significa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, a palavra pechar. A palavra pechar no hebraico significa passar por cima. É exatamente o que o anjo da morte fez. Ele passou por cima das casas, mas das casas dos israelitas ele não ceifou nenhuma vida. Então essa palavra pechar, à medida que o tempo foi passando, ela foi transliterada na palavra Páscoa. E a Páscoa foi instituída como uma das grandes e principais festas dos judeus até hoje. Por exemplo, nós temos os chamados cânticos de romagem na sua Bíblia. Os Salmos 120 a 134 são os cânticos dos peregrinos que saíam das suas casas em direção a Jerusalém por ocasião das festas, e principalmente da festa da Páscoa. Então, a Páscoa, inicialmente, como diz o texto, ela tem a sua gênese e a sua instituição não no Novo Testamento. A Páscoa originalmente não é uma festa cristã. A Páscoa originalmente é uma festa judaica. É uma festa onde o judeu celebrava duas coisas interessantes. Primeiro, celebrava o livramento da morte. Preste atenção nisso. A Páscoa não é a priori libertação do cativeiro. A Páscoa é a priori libertação da morte. A Páscoa significa que os israelitas foram livres da morte, por causa do sangue na porta. E a Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte passou por cima, ou seja, livrou os israelitas da morte e concedeu-lhes a vida. Mas em segundo lugar, a Páscoa judaica também lembra e celebra o povo de Deus sendo liberto do poder de Faraó.
Então veja, querido, que a Páscoa, ela é uma festa que celebra duas coisas. Primeiro, o livramento da morte. Segundo, o livramento da escravidão do pecado. É por isso que eles deveriam comer pão sem fermento, porque prefigurava esse livramento do pecado que Deus, lá no futuro, prometeu cumprir. Então veja, querido, que no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 28, o escritor de Hebreus, ele fala sobre essa Páscoa. Ele fala sobre a origem dessa festa. Mas a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: pastor, o que a Páscoa judaica, que tem a sua gênese no Velho Testamento, o que a Páscoa judaica se relaciona a nós, a Cristo, aos cristãos no Novo Testamento? Qual é a conexão correta entre essa festa que foi instituída por causa dessas duas coisas, do livramento da morte e do livramento da escravidão? Qual é a relação que essa festa tem hoje com esse domingo que se celebra hoje, a Páscoa? Bom, para isso eu vou te convidar a ir para um outro texto então, tá bom? Esse texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, em Atos capítulo 18. Uma igreja que, se o evangelho floresce em Corinto, ele floresce em qualquer lugar. Uma cidade muito importante, capital da Acaia, uma cidade muito grande, corrompida, lasciva, imoral, mas uma cidade onde o evangelho chegou e uma igreja pungente foi instituída pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Paulo permanece em Corinto 1 ano e 6 meses. O texto diz que ele escreve 4 cartas, 2 se perderam, 2 são preservadas na sua Bíblia. Foi a igreja que mais deu cabelo branco para o apóstolo Paulo, se ele tinha cabelo branco. Foi a igreja que talvez deixou Paulo careca, se ele fosse careca. Foi a igreja onde Paulo mais se preocupou, foi a igreja de Corinto. Uma igreja pungente, uma igreja cheia de dons, mas uma igreja que veio de um ambiente muito imoral, muito promíscuo. E eles então, infelizmente, levaram essa promiscuidade e essa imoralidade para dentro da igreja. E como Corinto era uma cidade extremamente intelectualizada, muito mais importante à época do que a cidade bela de Atenas, Corinto tinha 14 escolas filosóficas. Vários filósofos encantavam as multidões com as suas palavras, e o filósofo era valorizado pela multidão de pessoas que o seguiam. E de repente eles começam a ver Paulo dentro desse perfil desses filósofos, e eles então desdenham de Paulo. Olha, você não tem esse perfil do grande líder. E Paulo então, irmãos, escreve as suas cartas defendendo a sua autoridade apostólica, segundo Coríntios. E a primeira carta aos Coríntios, ele defende resolvendo problema na igreja. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, quer ver? Ah, pastor, seria tão bom se a igreja de hoje fosse igual à igreja primitiva. Deixa eu dizer uma coisa, seria não. Seria não, viu, irmãos? Não queira isso não. Na igreja primitiva eles não tinham o que nós temos hoje. Na igreja primitiva, irmãos, o cristianismo estava no seu nascedouro. As coisas estavam muito difíceis e confusas. E a igreja primitiva tinha muitos, mas muitos problemas que aos olhos dos homens seriam-nos hoje insolúveis se não fosse pelo Espírito Santo. Paulo, irmãos, escreve a sua primeira carta aos Coríntios para resolver problemas, irmãos. 7 problemas graves na igreja de Corinto. Até na hora da ceia a coisa estava esculhambada. Até nessa participação tão sublime que é o sacramento da ceia, estavam havendo perturbações, problemas, embriaguez, irmãos, na hora da ceia. E o apóstolo Paulo então escreve a sua primeira carta aos Coríntios, resolvendo conflitos. Ele começa a sua carta dizendo o seguinte: olha, eu fui informado pela casa de Cloe
que há contendas, litígios e divisões entre vós, e eu em parte o creio que há mesmo. Veja, irmãos, que a carta de Paulo, ela tem uma conotação de um pai que quer colocar a família em ordem. Qual é o pai consciencioso que não quer arrumar a casa, não é? Qual o pai, ou pastor, ou líder, que quando não vê algo errado na igreja, em casa, na empresa, não se esforça para colocar em ordem? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, Paulo quer colocar as coisas em ordem. Pastor, aonde Paulo está que ele escreveu essa carta aos Coríntios? Paulo está em Éfeso. Não se esqueça que ele permanece 3 anos em Éfeso. E não se esqueça que ele escreve as cartas aos Coríntios de Éfeso, porque ele recebeu notícias que a igreja, de certa feita, está muito bagunçada e ele precisa arrumar a casa. Então ele escreve a sua primeira carta. Eu vou te falar, eu quero incentivar você a lê-la, porque quando a gente olha para os problemas da igreja de Corinto, a natureza deles, ou a maioria deles, são problemas que acontecem até hoje. Por exemplo, o capítulo 5 é um problema que tinha na igreja. Qual é, pastor? Imoralidade. O capítulo 5, Paulo trata de um problema dentro da igreja, onde uma pessoa estava possuindo a madrasta. Você imagina só. E Paulo então trata desse problema. Ele então escreve sobre isso, dizendo, olha, vocês não podem mais fazer isso. Por quê? Porque vocês eram uma massa antiga, mas agora vocês são um pão novo. O velho fermento já foi retirado de vocês. E ele então, irmãos, defende a pureza e a santificação da igreja, porque vocês sabem, a cidade de Corinto entrou dentro da igreja, ou melhor, os crentes de Corinto trouxeram o mundo para dentro da igreja. E Paulo então escreve, irmãos, essa carta belíssima, resolvendo problemas. E um dos problemas está aí. No capítulo 5, a partir do versículo 1, ele fala desse problema. Mas eu não quero tratar disso. Eu quero tratar sobre a relação da Páscoa judaica com Jesus Cristo e nós cristãos. Capítulo 5, verso 7, Paulo escreve o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pastor, aonde Paulo tirou essa ideia de pão sem fermento? Lá de trás. Ele tirou essa ideia lá de trás, lá da instituição da Páscoa, quando Deus disse para Moisés que você comeria da Páscoa com um pão sem fermento, e a partir da noite da Páscoa, 7 dias, você não poderia colocar nada fermentado na sua casa. Pastor, de onde Paulo extrai essa figura do fermento como uma metáfora do pecado? Da Páscoa judaica, do Velho Testamento. Aqui fermento é uma metáfora do pecado. Interessante que o fermento é uma metáfora muito próxima do pecado. Você quer ver? As donas de casa que sabem fazer um belo pão, né, Jude? Tomara que saiba, né, Jude? Não sabe. Não, mas não tem problema não, pode comprar na padaria. As mulheres que sabem fazer um belo pão ou um belo bolo, sabem muito bem que se você não colocar um pouco de fermento, né, Neuza, no bolo, o bolo não cresce. Ele fica aquele bolo, quando a gente vê aquele bolo mirrado assim, emborrachado, não fica? Ele fica aquele bolo meio estranho de mastigar, meio pegando na boca. Mas se você coloca um fermento no bolo e aquece o bolo, ele sobe. E o interessante é que o fermento tem algumas particularidades bacanas. Primeiro, quando você põe o fermento no bolo e mistura, ele toma conta de todas as partes, né?
Não fica nenhuma parte sem fermento. Ele age no bolo inteiro. Outra coisa, quando você coloca o fermento e mistura, você não pode mais retirar o fermento. Você não pode dizer assim, ah, meu Deus, não era para eu pôr fermento, deixa eu tirar o fermento. Não tem jeito. Por quê? Porque o fermento se misturou na massa. Só que ele se mistura na massa, penetrando em todos os espaços da massa. Veja que metáfora e figura promissora para o pecado. O pecado é assim. O pecado você não vê o pecado. O pecado você vê o efeito do pecado. Ó. O fermento, depois que você põe na massa, você não vê o fermento. Mas você vê o que o fermento produz na massa. Você não olha dentro de você e você não vê o seu pecado. Mas a gente é capaz de ver muito bem o efeito dele em você. A gente é capaz de perceber de forma muito clara o que esse pecado produz dentro de você. Essa é a primeira grande comparação do pecado com o fermento. Você conhece que ele habita em você pelos efeitos, por aquilo que ele produz, por aquilo que ele leva você a fazer, por aquilo que ele inclina o seu coração a buscar, por aquilo que você se deleita. É o pecado agindo por trás, para que ele possa induzir você a fazer alguma coisa. A segunda coisa que eu acho muito bonito dessa inferência e metáfora do pecado é que não existe nada em você que não foi maculado pelo pecado. Nada. Essa doutrina é uma doutrina bíblica muito bonita. Não há nada no ser humano que o pecado não afetou, entende? Por exemplo, o pecado afetou o seu intelecto. O pecado afetou a sua compreensão. Você já ouviu aquela frase quando você às vezes discute, às vezes com a sua esposa ou com os seus filhos, assim, quer ver? Mas pastor, esse homem não me entende. Você já ouviu essa frase? Eu estou falando, mas ele não me entende. O que significa isso? Bom, significa que você está falando coisa que não presta, ou realmente o outro não está entendendo mesmo. Mas a grande realidade é que o pecado maculou o seu intelecto, ele maculou a sua compreensão. A gente não compreende bem as coisas. O pecado maculou as suas afeições. Nós sentimos de forma exagerada algumas coisas. E aquilo que muitas vezes nós desejamos fazer, nós não conseguimos. Mas o que nós não desejamos, isso fazemos. O pecado, por exemplo, maculou os seus olhos. Maculou a sua prática de vida. Ele maculou, querido, tudo que existe no ser humano, que faz do ser humano um homem, está maculado pelo pecado. Não existe nada dentro do homem que o pecado não tocou e não maculou, a semelhança de um fermento. Por isso, Paulo utiliza essa ideia do fermento e ele traz lá da Páscoa. Mas agora, olha o que ele diz. Ele introduz uma outra coisa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo introduz a segunda coisa da Páscoa judaica, a figura do Cordeiro. Veja que primeiro Paulo introduz o fermento, simbolizando e significando o pecado. Agora Paulo introduz a figura do Cordeiro. Ele fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Mais uma vez Paulo volta na instituição da Páscoa. E a gente volta lá no Cordeiro. O Cordeiro foi escolhido para que o seu sangue fosse derramado nas ombreiras das portas. Esse Cordeiro deveria ser de 1 ano. Ele era um Cordeiro novo. Ele era um Cordeiro que veio e ele foi criado especificamente para aquilo ali. Esse Cordeiro não poderia ter defeito nenhum. E você teria que assar esse Cordeiro inteiro, sem partir esse Cordeiro ou sem quebrar esse Cordeiro. E Paulo agora, irmãos, ele faz uma alusão linda ao Cordeiro lá da Páscoa. E ele relaciona esse Cordeiro lá de trás
lá em Moisés, lá na instituição da Páscoa dos hebreus, lá atrás, ele relaciona esse cordeiro a Jesus Cristo. O interessante é que ele chama Jesus de nosso cordeiro pascal. Aqui está a conexão da Páscoa judaica com a Páscoa dos cristãos. A identificação é pertinente a Jesus. Ele é o nosso cordeiro. Pastor, quem foi a primeira pessoa que recebeu de Deus a iluminação do Espírito Santo para perceber que aquele jovem de 30 anos, que foi criado numa cidade com todos à sua volta, que tinha um ofício herdado do seu pai de ser um carpinteiro, de até os 30 anos de idade levar uma vida normal, como qualquer outro rapaz da sua época. Como é que essa pessoa percebeu que quando esse homem aparece num determinado dia e num determinado local, esse homem então percebe que esse jovem de 30 anos na época seria aquele cordeiro lá atrás? Quem fez essa relação primeiro? Nós sabemos quem foi, né? Quem fez essa primeira relação não foi Paulo. Paulo pegou uma carona aqui. É claro que Paulo trouxe para o Novo Testamento algo realizado no Velho, mas que agora sim, agora foi cumprido plenamente, e que agora o que aconteceu lá atrás é apenas uma sombra, porque a verdadeira luz iluminou a todo homem. Mas não foi Paulo. Paulo, na sua acuidade intelectual e teológica, ele usou algo que já tinha acontecido alguns anos atrás, e que certa feita chegaram aos ouvidos desse homem tão estudioso, através até dos próprios apóstolos de Cristo. Quem primeiro foi revelado essa linda verdade e esse cumprimento daquilo que lá atrás era apenas uma festa e uma sombra, que Deus apontaria para algo muito maior, muito mais perfeito e eternamente, foi João Batista. Interessante que eu estava falando sobre isso das minhas palestras, e quando eu disse que João Batista era primo de Jesus, as pessoas assustaram. Ninguém sabia disso. Talvez até você não saiba. Mas João Batista, irmãos, era primo primeiro de Jesus. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Por quê? Porque quando Maria estava grávida, Isabel, a sua parente, já estava de 6 meses. João Batista era o primo mais velho de Jesus por parte de mãe. Era primo de Jesus. A Bíblia diz que João Batista, irmãos, ele foi anunciado por intermédio de um anjo. Você conhece o texto de Lucas. O seu pai era sacerdote na época, e ele entrou para oficiar o seu sacerdócio dentro dos santos, morrendo de medo. Por quê? Porque depois de 450 anos de silêncio, o anjo apareceu a ele. E ele foi tomado de tanto medo, de tanto susto, porque ele pensou assim: agora eu vou morrer. Porque ele viu aquela figura angelical dentro dos santos. E ele então promete a João Batista que ele seria pai. Isabel era estéril, e a sua esposa teria um filho, e ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor, que anunciaria a vinda do Messias. O texto diz que esse homem ficou tão perturbado que ele ficou mudo. E interessante que o anjo, ele deu nome para esse menino. Ele se chamará João, assim como o mesmo anjo deu nome para Maria. Ele se chamará Jesus. E o texto diz, irmãos, que quando o pai de João Batista sai do seu ofício, ele sai muito perturbado, e todos perguntaram para ele o que aconteceu, e ele não conseguia falar, ele ficou mudo. E de repente, irmãos, ele pegou uma tabuinha e escreveu o nome daquele que viria a ser o arauto do Senhor.
E a Bíblia diz que quando ele escreve o nome de João, a sua boca se abre e ele conta o que aconteceu com ele. Quando João Batista nasceu, o texto diz que ele viveu no deserto. Talvez João Batista foi alguém que pertenceu a uma seita, talvez de Qumran. Alguns dizem que João Batista tinha uma ascendência dos essênios. Era uma seita judaica muito austera, que estudava a palavra de Deus e habitava nas famosas cavernas de Qumran, que nós estivemos lá. João Batista habitava no deserto e ele tinha um aspecto estranho. Ele era nazireu, ele não cortava o cabelo, ele se vestia de peles de carneiro. A Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. E João Batista, irmãos, ele tinha uma palavra muito poderosa. João pregava o arrependimento e o juízo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A Bíblia diz que veio a palavra de Deus a João no deserto. As multidões afluíam para ouvir a João nas cercanias do rio Jordão. A Bíblia diz que João pregava e afluíam as multidões, e eles perguntavam a João: João, o que nós devemos fazer? João Batista dizia: aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem. Se você é soldado, contente-se com seu saldo, não extorca ninguém. João Batista, irmãos, ele falava da praticidade do reino de Deus num coração transformado pelo Espírito Santo. Mas um belo dia, irmãos, João batizava no Rio Jordão, e o seu primo, que talvez teve tanto contato com ele durante tanto tempo, aparece diante dele. E quando esse homem aparece, foi João Batista quem primeiro relacionou a pessoa de Cristo ao Cordeiro Pascal. E ele então olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora que ele está aqui, convém que ele cresça e que eu diminua. O interessante, irmãos, que Paulo se apropriou dessa revelação de João Batista. A Bíblia não mostra como, mas isso não é original de Paulo. Paulo pegou uma carona com aquilo que lá durante o ministério de Jesus já foi prefigurado por João Batista e pelo próprio Senhor Jesus, ele mesmo, né? Ele se mostra como tal. E o interessante é que ele chama de nosso Cordeiro Pascal. Por quê? Segunda coisa, quando Jesus entra em Jerusalém na sua última semana, ele não entra na festa das trombetas. Ele não entra na festa dos Pentecostes. Ele não entra na festa das colheitas, as grandes festas de Israel. Pastor, por que Jesus escolheu deliberadamente subir para Jerusalém, não na festa do Pentecoste, não na festa da colheita, não na festa dos tabernáculos, mas ele escolheu deliberadamente entrar em Jerusalém na sua última semana, na festa da Páscoa? Porque ele mesmo sabia quem ele era. Ele mesmo teria vindo exatamente para isso. E somente na festa da Páscoa ele deveria entregar a si mesmo, porque era o cumprimento de uma figura lá atrás. O que na verdade Jesus estava dizendo é o seguinte: aquela Páscoa que Moisés celebrou com vocês era uma sombra, era um ritual passageiro, era um evento histórico pontual. Mas em mim, o verdadeiro sentido, a verdadeira Páscoa perfeita, eterna, será realizada em mim. E o texto diz, irmãos, que durante a festa da Páscoa, pode olhar no Evangelho de João, irmãos, quem capta isso é João, porque no capítulo 13 ele diz assim: durante a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
E aí ele começa a discorrer sobre os discursos de Jesus com seus discípulos na ceia. Estão entendendo, querido, que o próprio Jesus, através da festa da Páscoa, ele utiliza essa festa para mostrar que agora, aquele que celebra a Páscoa, ou seja, os judeus, estão celebrando a festa errada. Nada contra os judeus, irmãos, mas o judaísmo incorre num erro tremendo. A Páscoa que hoje o judeu celebra se cumpriu em Cristo. Eles estão vivendo de sombras, porque a luz já veio. A gente vê alguns elementos, irmãos, muito bonitos nessa jornada de Jesus em direção à Páscoa. Você quer ver? Quando Jesus se assenta com seus discípulos na ceia, o que ele está comendo? A Páscoa. Veja que Jesus está celebrando a Páscoa para mostrar o quê? Que a Páscoa ela tem na sua gênese do Velho Testamento, mas que agora ela encontra o seu real significado e poder na pessoa de Cristo. Por quê? Porque ele agora diz assim: isto é o meu corpo, que foi dado por vós. Este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós. Comei e bebei dele todos. Veja, querido, que a Páscoa verdadeira, genuína, ela se encontra a sua relação com a pessoa de Cristo. Mas veja bem uma coisa: esse cordeiro lá atrás, ele tinha que ser morto. O cordeiro de Deus também. O cordeiro lá de trás, ele não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Jesus também não teve. Não se esqueça que na cruz do Calvário, eles quebraram as pernas de 2 dos ladrões, mas a dele não quebraram. Por quê? Porque o cordeiro tem que ser perfeito. Ele deveria ser assado no fogo integralmente, sem partir. E ele foi exposto naquela cruz integralmente. A Bíblia diz que na Páscoa de Moisés existia o sangue. O sangue é um simbolismo muito bonito para a vida, tanto no Velho quanto no Novo. Mas deixa eu te contar um segredo. Jesus não começou a verter o seu sangue na cruz. A cruz foi o símbolo final, mas Jesus começou a verter o seu sangue na noite de quinta-feira, quando ele foi preso. E o texto diz que na casa de Caifás, à noite, quando eles urdem um plano para prender e julgar Jesus fora da jurisprudência que eles deveriam ter, eles batem no seu rosto com um caniço, eles esbofeteiam a Cristo. Talvez ali o nosso cordeiro começou a derramar o seu sangue. E depois disso ele foi vilipendiado por muitas coisas, a gente sabe disso. Por exemplo, o Daniel falou hoje de manhã dos açoites. Quanto sangue, irmãos, foi derramado naqueles açoites. Quanta carne misturada com ossos e músculos e sangue verteu do corpo do nosso Senhor, quando eles colocaram nele aquela vestidura púrpura, ensanguentado como ele estava, e ainda uma coroa de espinhos que cravaram na sua cabeça, derramando também o sangue. Mas talvez o sangue derradeiro, que a nossa tradição cristã celebra, é o sangue dos seus pregos, né? E ele foi pregado numa cruz, nas mãos e nos pés. Não vou entrar em detalhes se foi aqui, se foi aqui. Ele foi pregado na cruz e ele derramou o seu sangue na cruz. Agora veja que figura bonita, irmãos. Enquanto os judeus estavam celebrando a Páscoa dentro da cidade de Jerusalém, sacrificando o cordeiro, relembrando o fato histórico lá de trás, comendo pão sem fermento e ervas amargas, nas suas casas, naquela fatídica noite de sexta-feira,
o Cordeiro de Deus, fora dos muros de Jerusalém, estava sendo imolado por toda a humanidade. Veja, querido, que a Páscoa encontra o seu fim, o seu telos, o seu cumprimento final na pessoa de Jesus. E uma coisa bonita lá em Moisés, que também em Cristo encontra a sua perfeição, é que lá em Moisés o sangue, preste atenção nisso, o sangue nas portas livrou apenas os primogênitos de Israel, mas ninguém mais. Depois os primogênitos de Israel também morreram. Mas o sangue de Jesus nos livra do pecado para sempre, amém? O sangue de Jesus nos livra da morte e do poder da morte. É por isso, querido, que Jesus, quando veio, ele disse: eu vim para que tenham vida eterna e vida em abundância. Aquilo que o Cordeiro fez circunstancial e pontual lá atrás com os filhos dos primogênitos dos israelitas, Jesus faz hoje em todo aquele que nele crê. Já passou da morte para a vida e nós já experimentamos a vida eterna. Em Cristo nós somos livrados da morte, amém? É por isso que Cristo é a nossa Páscoa. Segunda coisa bonita, lá o sangue era passado nas vergas da porta. Em Cristo o sangue foi vertido de uma vez por todas na cruz do Calvário. É por isso que a cruz é o símbolo da nossa fé. Nós não devemos nos envergonhar dela. A cruz é o nosso símbolo, porque através dela o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, não a sombra, mas o verdadeiro, ele foi o substituto perfeito para mim e para você. Para quê? As mesmas duas coisas de lá. Primeiro, para nos livrar da morte, amém? Aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Portanto, irmãos, nós temos que nos alegrar nisso, sabe por quê? Porque em Cristo Jesus há uma garantia de vida eterna para mim e para você, e em todo aquele que nele crê. Mas há uma segunda coisa, que a Páscoa representava lá atrás e que em Cristo representa hoje. O que, pastor? Que Paulo usa de forma muito bonita aqui. Em Cristo Jesus agora nós somos um novo pão, sem fermento. Porque Cristo perdoou os nossos pecados. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Isso não significa que eu agora não peque mais, mas isso significa que eu agora não sou escravo do pecado. Então veja, querido, que a Páscoa lá atrás, ela prefigura duas coisas que aconteceram na pessoa de Cristo e foram realizadas por Ele. Primeiro, a libertação da morte. É por isso que o cristão não precisa temer a morte. É por isso que o cristão tem a garantia e a promessa da fé e da esperança, de que um dia, quando Cristo nos chamar, nós o veremos face a face. Que coisa gloriosa, irmãos. Novos céus e nova terra nos aguardam, amém? E segundo, a libertação, irmãos, da escravidão, e que em Cristo é a verdadeira escravidão, não a tirania de um homem, mas a tirania de uma natureza, do pecado, desse fermento que antes tomava conta da nossa vida e dominava todo o nosso ser. Agora não. Olha o que Paulo diz aí. Nós somos uma nova massa, sem fermento. Sabe o que significa isso, irmãos? O nosso bolo cresce. Louvado seja Deus pela influência do Espírito Santo, amém? E não mais do fermento. Nós somos uma nova massa. Nós somos um novo pão, sem fermento. Por quê? Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nos libertou do pecado e nos deu o dom da vida eterna. Amém, irmãos? Portanto, pastor, o que significa a Páscoa? A Páscoa é essa nova vida que Cristo oferece. E Ele oferece essa nova vida na sua morte? Não. Em parte. Mas essa nova vida, ela é oferecida na sua plenitude, na sua ressurreição. Na morte, Cristo cancelou a dívida que existia contra nós, que era ordenanças e o pecado. Ele nos perdoou, nos deu uma nova vida e novas inclinações, mas foi na ressurreição de Cristo que Ele nos reconciliou com o nosso Deus.
Portanto, nós somos reconciliados com o Pai por causa da obra de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, nos livrando do pecado, nos libertando da tirania do pecado e nos dando vida eterna para a glória dele mesmo. Amém? E aí, o que aconteceu, pastor? Nos primórdios da igreja cristã, lá por volta do século 8, quando o cristianismo começou a dominar os povos, né? Agora, com a sua mensagem de fé, o cristianismo fez uma coisa interessante. Ele começou a perceber nas várias culturas alguns vislumbres culturais que os povos tinham como parte da sua cultura e que poderiam ser utilizados como um imaginativo para a verdadeira Páscoa de Cristo. E aí é a primeira figura que entra, a figura da lebre. No século VIII, em vários povos onde o cristianismo chegou, a lebre era um animal que implicava em fertilidade. Eu não sei se você já teve um coelhinho de estimação na sua casa. Espero que não. Porque se você tiver um coelhinho, dentro de pouco tempo você vai ter muitos coelhinhos. Porque ele reproduz muito. E lá nos primórdios do cristianismo, essa lebre em várias culturas era um símbolo dessa multiplicação, dessa vida abundante que viria dessa lebre. Aí os cristãos fizeram o seguinte: eles se apropriaram dessa figura para mostrar essa vida abundante que Cristo nos dá através da ressurreição. Então foi introduzido essa figura da lebre, que para nós hoje, lebre fica uma coisa meio europeia, né? Aí virou coelho mesmo, mas a ideia original era da lebre. E aí o cristão se apropriou disso, para que tivesse algum símbolo, para que mostrasse a ele que durante a Páscoa, essa nova vida que a gente celebra com a ressurreição de Cristo, prefigurava então o coelho. Pastor, tudo bem, já entendi, mas e o ovo? É, porque lebre não põe ovo. Parece um negócio meio estranho. De onde vem esse negócio de ovo de Páscoa? Porque coelhinho trazendo ovo, não é. Se fosse um passarinho trazendo um ovo, um pato trazendo um ovo, não é? Se fosse qualquer outro bicho trazendo que põe ovo, mas não põe ovo. De onde vem o ovo? É a mesma história, irmãos, a mesma história. Eu não sei se você sabe, se você fizer uma breve pesquisa no Google, breve, você coloca assim, símbolo do ovo, porque você vai assustar, que até hoje, no século 21, existem várias culturas que têm no ovo o símbolo da vida. Porque o ovo tem o símbolo da vida. O ovo prefigura a nova vida. E a mesma coisa aconteceu com a lebre. Alguns povos tinham, aliás, muitos povos, tinham o ovo como um símbolo dessa nova vida, desse novo começo, o recomeço da vida. E aí, irmãos, os cristãos lá dos primeiros séculos utilizavam o ovo. Para quê? Para mostrar que em Cristo você tem a nova vida. E aí, sabe como é que os cristãos primitivos faziam, meu pastor? Chegava na época de celebrar a Páscoa, eles davam ovos uns para os outros. Só que era ovo mesmo. Pastor, e como é que eles faziam então? Simples, igual a dona de casa faz para o ovo não quebrar. Você cozinha o ovo. E eles davam presentes de ovo de pato, ovo de ganso, ovo de galinha e, pasmem, tinha até ovo de avestruz. Esse era um ovo mais substância. Pastor, o que eles faziam, os cristãos, lá dos inícios, entre o século XVIII, o século VIII e o século XII? Eles começaram a cozinhar o ovo, e aí, sabe o que eles faziam? Eles pintavam o ovo. Vocês já viram isso? Eu já vi isso com os meus olhos. Sabe onde que eu já vi isso? Lá em Pomerode, uma colônia de alemães. Lá em Pomerode, irmãos, tem uma loja de ovos pintados, a coisa mais linda. E eu já tive a curiosidade de perguntar para eles, o que é aquilo ali? E a resposta é a mesma que você encontra aí, ó. É porque o ovo para nós é o símbolo da vida.
E aí sabe o que eles faziam? Eles cozinhavam o ovo. Se a pessoa era pobre e tinha uma galinha ganizé, ela cozinhava um ovo de galinha. Se fosse alguém que tinha um recurso a mais, dava um ovo de pato. Se fosse um recurso maior ainda, nós vamos dar um ovo de avestruz. Aí eles pintavam o ovo com vários motivos. Desenhavam, pintavam, decoravam o ovo. Quando o ovo estava prontinho, eles embrulhavam o ovo e davam de presente. O que o ovo significa? A nova vida em Cristo. Pastor, tudo bem, mas e o chocolate? De onde saiu esse negócio de chocolate, pastor? Irmãos, eu vou me adiantar ao São Google para você não precisar de ir lá. Pasmem, eles começaram agora a fazer ovos de chocolate a partir, Antônio, do século XX. Até o século XX não existia ovo de chocolate. Isso foi um insight das indústrias de chocolate. Comercial, é claro, mas que traz na sua origem, está vendo? Uma ideia muito bonita. Pastor, o cristão, ele pode comer ovo de chocolate? Irmãos, porque eu tenho ouvido cada coisa, irmãos. Sabendo a história e sabendo que tudo isso é um simbolismo de algo que aponta muito maior do que um coelho ou um ovo, você não apenas pode comer, mas se você quiser, pode me dar um de presente. Tá bom? Sem escrúpulo nenhum. Que eu adoro um ovo de Páscoa. Tá bom? Agora, é claro, a beleza de tudo, e eu termino, é que nós temos a história verdadeira. Mas a beleza maior é que nós temos a história completa. Não é ovo, não é coelho. Isso é símbolo. Mas nós temos o perfeito, o cabal, aquele que é a plenitude de tudo em todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, para te dar vida e vida em abundância. Amém?